Essa é a realidade que estava por trás, infelizmente. No governo Bolsonaro, o governo firmou acordos com a USAID no primeiro mandato de Donald Trump, né? A agência americana teve acordos técnicos, né, assinados junto com então o governo brasileiro. Eu queria que o senhor explicasse mais para a gente quais tipos de acordos foram assinados naquela época, se havia ou não ingerência política e por que agora isso é diferente. Bom, eu posso responder da minha pasta, obviamente eu não posso responder da pasta dos outros, mas com relação à pasta do meio ambiente, logo depois, eu queria lembrar o seguinte, eu fui secretário de meio ambiente em São Paulo, então eu sabia já de antemão, ao contrário de vários colegas de governo, que entraram com excelente boas ideias, mas muitos demoraram muito para entender como é que o jogo em cada uma das suas pastas, dos seus ministérios eram jogados. Nós entramos no Ministério do Meio Ambiente, logo de cara, fomos para cima desses contratos com essas ONGs e procuramos suspender todos eles. Nós emitimos uma ordem de suspensão dos contratos, todos, sem exceção. USAID, KfW, Banco Mundial, FAO, ONU, todos, sem exceção. Nós demos essa ordem, e foi até interessante porque eu publiquei essa matéria que saiu de um site do pessoal mais eco-xiita e tal, reclamando, né, que a gente tinha suspendido os contratos por 90 dias, e aí algumas pessoas publicaram assim, é mentira, ele não suspendeu. Então, eu nunca falei isso, mas vou contar aqui para vocês, porque eu acho que algumas coisas precisam ser ditas. O presidente Bolsonaro dava apoio absoluto a essa agenda nossa de colocar um freio nisso. Entretanto, tanto que nunca houve por parte dele nenhuma recriminação sobre as ações que nós fazíamos para investigar, por exemplo, os recursos do Fundo Amazônia. Isso foi uma briga internacional. O governo da Noruega e da Alemanha batendo na gente sem dó, e as ONGs brasileiras também, e nós ficamos firmes enquanto eu fui ministro. Depois que eu saí, o meu sucessor deu uma relaxada com a turma, retomou o fundo, foi lá nas agendas da ONU. Eu não, comigo não tinha negociação. Tanto que eu entrei no governo, nós assumimos o governo, né, do presidente Bolsonaro, e logo em seguida, no início de janeiro, não me lembro a data de cabeça, suspendemos todos os contratos, todos, sem exceção, inclusive do USAID, mas não foi só do USAID, tinha trocentos mil. E eu vou explicar como é que funciona o mecanismo dessas entidades. O mecanismo dessas entidades é o seguinte, eles fazem acordo de cooperação com o país, e eu não estou falando só do USAID, estou falando de todos esses, todos. Eles fazem o acordo de cooperação com o país, mas eles dizem, olha, estamos fazendo esse acordo para isso, para tal finalidade, para isso, para aquilo, aquilo outro. Entretanto, o recurso só pode ser usado através de uma agência cadastrada por esse órgão. Além da agência cadastrada pelo órgão, a prestadora de serviço para essa agência, pode ser o exemplo da FAO, pode ser USAID, pode ser vários, qualquer uma. A agência de fomento, ela acaba mandando dinheiro para o governo brasileiro, desde que o governo brasileiro contrate o projeto que ela quer, com a entidade repassadora que ela cadastra, e para atividade fim com ONGs, e aí que está o problema, com ONGs que ela mesma certifica. Ou seja, você serve meio que barriga de aluguel. Eles dizem que estão dando dinheiro para o governo brasileiro, isso é Fundo Amazônia e todos os outros. Eles dizem que eles estão dando dinheiro para o governo brasileiro, mas no fundo o governo brasileiro só serve de hospedeiro, porque já vem o projeto pronto, já vem o destinatário indicado numa lista, e você só faz a gestão do dinheiro, ainda por cima se torna corresponsável por aquilo tudo que está sendo transferido para essas entidades todas. Então, sabendo dessa sistemática, que é assim em vários níveis estaduais brasileiros, o que nós fizemos logo no início do governo? Uma ordem para suspender todos os contratos, todos, por 90 dias indistintamente. Eis que no dia seguinte, eu sou chamado na Segov, que era administrada por um general, e o general está lá com uma pessoa da CGU, que eu não lembro quem era, e diz assim para mim, olha, não pode fazer isso,
isso vai dar problema, você não pode descredenciar esses organismos, porque eles têm acordo de cooperação com vários órgãos do governo e tal, etc. Aí o sujeito da CGU que estava na região falou, realmente, ministro, o senhor não pode fazer isso, o senhor vai criar um problema aqui para o governo, pode ser responsabilizado, blá, 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 blá. Eu falei, bom, então qual é a solução? Eles falaram, olha, eu não sei qual é a solução, mas o senhor não pode fazer isso, tem que revogar a medida. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, com certeza os contratos, por mais benéficos que eles tenham sido concebidos nos governos de esquerda que nos antecederam, que nós temos que lembrar que esses acordos que nós suspendemos logo de cara vinham de governos anteriores. Por mais benéficos que eles sejam, eles no mínimo devem ter uma contrapartida para você prestar informações, relatórios, etc. Então nós vamos por esse caminho. Eu vou exigir um relatório de prestação de contas e do Estado que cada uma desses acordos estava, e quem não apresentar o relatório ou não apresentar um relatório satisfatório, aí sim nós vamos consolidar a suspensão até a extinção desses contratos. E assim foi feito, tanto que nenhum outro contrato continuou, porque nós recebíamos relatórios absurdos, quando recebíamos, porque a maioria desses procedimentos, desses acordos, quando nós oficiamos para que eles apresentassem explicações, um relatório pormenorizado do que foi feito com o dinheiro, em que pé que as coisas estavam. As coisas que vinham eram ridículas do ponto de vista de conteúdo, era quase uma piada, e a maioria não mandou nada, simplesmente falou, não vou responder e acabou. Nós vamos lá, suspendemos tudo. O que aconteceu mais para frente? Acho que alguns meses depois. O governo brasileiro, que era parceiro do governo do Trump, portanto a gente assumia que o Trump estava fazendo o dever de casa lá nos Estados Unidos para sanear essas entidades, depois nós descobrimos que não estava, porque o Trump, ao contrário do que a gente imaginava, ele entrou no governo com muita garra, mas não tinha, o pessoal não sabia o que estava acontecendo dentro do Deep State americano, assim como aconteceu no primeiro mandato do Bolsonaro, que muita gente que chegou no governo não tinha a menor ideia do que o grande Estado, né, os funcionários de carreira dessas entidades e tudo faziam. Então, até você entender o que estava acontecendo, leva tempo. Isso foi assim no Trump, foi assim no governo Bolsonaro também. É normal, você entra no governo, tanto que o Trump agora, o segundo mandato do Trump, tem outra característica. Por quê? Porque ele já viu como a coisa toca, ele já viu como é que o negócio era e já pôs as pessoas-chave para desmontar ou para neutralizar ao máximo esse Deep State. A mesma coisa no eventual futuro governo do Bolsonaro. Tenho certeza que as pessoas que forem para o governo, junto com ele, irão já conhecendo muito mais a realidade da máquina pública. Mas é importante a gente lembrar que, e aí voltando aqui para o exemplo brasileiro, que dentro do governo Bolsonaro, e a contrário da vontade dele, porque ele sempre, repito aqui, tem que ser muito justo, ele sempre apoiou toda essa agenda de bloquear as iniciativas da esquerda, tanto do Marcelo lá na FUNAI, as agendas da área ambiental, na cultura, Mário Frias fez lá o trabalho dele, na educação foi feito dentro do possível e assim foi. Ou seja, mas a máquina estatal de funcionários de carreira, sobretudo, ela é o deep state, como diz o termo americano, ela vai se infiltrando e vai fazendo e vai se acobertando e tudo mais. E foi assim o que aconteceu nesse caso. Quando nós dissemos ao governo americano, que era parceiro do Brasil, tem que lembrar, né? O governo já era o governo Trump, e o embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman, era uma pessoa muito próxima do governo. Eu até destaquei aí, mandei para o Manuel, uma matéria da imprensa brasileira dizendo que o embaixador dos Estados Unidos, que fez churrasco para o Bolsonaro, tinha se aposentado numa determinada data. Isso para vocês verem a proximidade que o governo americano e o embaixador americano tinham, o Todd Chapman tinha conosco no governo do Bolsonaro. Eles disseram, não, vocês precisam abrir um espaço aqui para a gente fazer uma parceria e tal, e a maneira que os Estados Unidos tinham de transferir dinheiro para o Brasil era da USAID, que não era diferente dos contratos anteriores, mas nós fizemos uma coisa diferente. E aí esse é o ponto que não está sendo dito por alguns, acho que não é nem por má fé, é porque desconhecimento mesmo. Nós impusemos os termos, nós dissemos que os recursos que doravante fossem, aqueles antigos que eram com ONGs e com coisas inexplicáveis, estavam todos suspensos. Dali por diante, as coisas iam ser feitas com empresas que nós, Brasil, íamos licitar. Ou seja, eles só iam dar o dinheiro para nós licitarmos. Tinha acabado aquela história de
mandar o dinheiro e mandar a lista de quem estava autorizado a receber. E nós tínhamos dito isso, eu me lembro perfeitamente das negociações. Olha, se for assim, a gente não quer. E foi um escândalo. Tanto que o USAID aceitou as nossas condições, no final não mandou dinheiro nenhum, esse contrato nunca foi para frente, mas foi nas nossas condições que o presidente Bolsonaro firmou essa parceria lá nos Estados Unidos, na visita que fez ao Donald Trump, e depois, logo em seguida, como eles viam que a gente não cedia, que tinha que ser do nosso jeito, com as nossas licitações, com as nossas... Eles falaram, então deixa para lá e tal, e a coisa foi morrendo, como várias promessas de dinheiro para o Brasil investir, para ajudar o pessoal, para o pagamento por serviços ambientais e várias outras coisas. Agora, se vocês olharem todos os outros contratos, com KfW, Banco de Fomento, Fundo Amazônia e tudo mais, não veio mais dinheiro nenhum. Por quê? Porque nós fomos muito duros e nós dissemos, ou é do nosso jeito, que era a nossa maneira de encarar o governo, e era a forma que o presidente Bolsonaro apoiava e apoiou todas as iniciativas. Eu preciso ser muito justo nessa hora, eu vi algumas pessoas dizendo, tá vendo, Bolsonaro sabia. Não é nem questão que sabia ou não sabia, ele apoiou tudo que era para bloquear a esquerda no Brasil. Só que nós tínhamos dentro do governo, desculpa me alongar aqui, só que essa é uma questão que precisa de explicação detalhada, senão o pessoal fica falando besteira depois nas redes sociais. A gente tinha dentro do governo, assim como tinha no governo do Donald Trump no primeiro mandato, e certamente haverá nesse segundo talvez, em algum grau, você tem uma parte do establishment, né, uma parte do deep state, que no caso do nosso governo era feito em geral por funcionários de carreira, como eu já disse, boa parte dos militares, que não era nem por mal, era porque eles não tinham malícia nenhuma para lidar com esse assunto, não tinham malícia, não conheciam isso, não estavam aware, né, não estavam espertos para essa guerra ideológica, esse aparelhamento todo que estava no governo. Basta dizer que vários desses militares tinham orgulho de terem servido à ONU nessas missões de paz e tudo mais, e diziam isso, olha, nós somos da tropa da ONU. Bom, enfim. O fato é que nós, efetivamente, no governo, tínhamos carta branca para brecar tudo. E brecamos tudo que estava possível brecar. E muitas vezes deixamos de brecar coisas, repito aqui, porque militares não queriam que a gente brecasse, eles ficavam indignados, como assim vai abrir mão do dinheiro da ONU? A ONU é tão boa, a gente foi para o Haiti com esse dinheiro da ONU e tal, as tropas da ONU e coisa da ONU. Mas não era só a ONU. Era, como eu já disse aqui, KfW, Banco Mundial, Fundo Amazônia, Noruega, Alemanha, dinheiro de agência da AICA lá do Japão, enfim, é a sistemática que essa turma adota. Funcionários de carreira também dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU, viviam impondo dificuldades para a gente bloquear esses recursos, para dificultar a vida desse pessoal. E já do meio do governo em diante, nós identificamos um outro problema, e isso é importante também dizer aqui. Vários dos membros da ala econômica do governo, que ficavam indo para o exterior se reunir com Larry Fink, do BlackRock, e esses grandes financistas de Nova York, né, do mercado financeiro internacional, voltavam para cá, para encher a cabeça do Bolsonaro, para dizer, olha, essa política anti-esquerda que o Ernesto Araújo, que o Salles, que o Mário Frias na cultura estão fazendo, estão espantando investimento lá fora, nós temos que comprar essa agenda woke aí, temos que fazer o que Larry Fink do BlackRock e outros aí financistas internacionais estão mandando o Brasil fazer, senão não vai ver investimento para cá. Aí juntava com Cátia Abreu, juntava com não sei mais quem no Congresso, com Alcolumbre, com toda essa turma, e eles ficavam assim, não, o Brasil virou um par internacional, graças a vocês, radicais do governo, ideólogos, a turma do Olavo de Carvalho, não sei mais o que, vocês estão espantando investimento. Aí vinham os milicos que não gostavam da direita, os generais, né, não o pessoal aí embaixo. Não, tem que tirar esse pessoal é muito criador de caso. Aí vinha o pessoal da turma, da equipe econômica, alguns, né, não tá vendo, eu fui para Nova York, eu ouvi essa reclamação, ou seja, essa é a realidade que estava por trás. Infelizmente, nós tivemos, e esse é um problema, só para concluir, esse é um problema que existe mundialmente, não é de hoje. Existe um instituto, o Rodrigo Constantino conhece bem, lá nos Estados Unidos, que é o Leadership Institute, cujo presidente é o Morton Blackwell. O Morton Blackwell ele foi do governo do Reagan no primeiro mandato, e ele montou o Leadership Institute quando ele se deu conta de que em pleno governo Reagan, primeiro mandato do Reagan,
eles não tinham gente suficiente preparada para tirar os democratas de dentro do governo e governar com republicanos conservadores. E ele sentiu falta desse pessoal, desse treinamento, e falou, não, eu vou montar o Leadership Institute. E isso aconteceu no Reagan no primeiro mandato, aconteceu no Trump no primeiro mandato, e não está acontecendo por enquanto, ou pelo menos está diminuindo por enquanto, no segundo mandato do Trump. Então, se nós tivermos, e eu espero que tenha, um segundo mandato do Bolsonaro para vir com mais conhecimento de que essas coisas acontecem, como acontecem, por quem acontece, vai ser muito mais fácil fazer a faxina. Ao invés de ficar com essa coisa que a gente tinha lá atrás, né, põe general para tudo, general vai resolver, chama o fulano, chama não sei quem lá, o cara que está no governo, sendo funcionário público de carreira não sei quanto tempo. Esses caras são pró-máquina. Esses caras adoram esse esquema de organismo internacional, até porque o organismo internacional paga a viagem desses caras para o exterior a torto e a direito, cursinho, mestrado, bolsa e o diabo. Então, acho que essa explicação era importante para o pessoal entender que cortou-se o que foi possível cortar, não se cortou mais porque a milicada, a turma de CGU e o pessoal de carreira, né, os corporativistas não deixavam a gente cortar. O presidente Bolsonaro apoiou tudo que foi cortar isso daí, é preciso ser muito justo e não deixar de ter nenhuma dúvida sobre isso. E, efetivamente, eu tenho certeza que um próximo mandato dele, da direita e tudo mais, a conversa é outra, porque depois que você foi para o governo e viu como o negócio é, você já entra uma próxima vez muito mais preparado para botar um freio nisso daí, assim como está sendo do Donald Trump agora. Quem sabe a gente precise no Brasil de um Project 2025, como é nos Estados Unidos, para preparar um eventual novo mandato do presidente e um mapeamento, né, dos cargos importantes lá em Brasília para preparar o eventual novo governo Bolsonaro.